Então, boa noite a todos e a todas. Na verdade, a todas, boa noite, ok? Hoje nós vamos continuar o nosso conteúdo de sucessão. Na aula passada, essas mulheres vão dominar o mundo, sabia? Não tem isso, as mulheres vão dominar o mundo. Os homens que chorem depois. Então, os homens que chorem, não é? Então, vamos lá começar a nossa aula. Vamos continuar, então, na aula passada, nós começamos a falar sobre a sucessão, sobre que momento, não é? Nós temos a sucessão, o que é esse seu direito de suceder, que esse seu direito você não renuncia, você não vende, você não doa, tá bom? E nós falamos tudo isso na aula passada e hoje nós vamos começar com o momento da abertura da sucessão. Eu quero que todos vocês peguem o Código Civil, tá bom? Hoje nós vamos fazer muita leitura dos artigos do Código Civil e vocês vão marcar aqueles artigos que eu acho mais importantes, tá bom? Então, por favor, já comece aí a abrir o seu Código Civil lá no artigo 1700. Não é bem família, 1784. Então, já vamos abrir o nosso Código Civil. Qual é o momento da abertura da sucessão? A sucessão, ela vai começar no momento em que a vida acaba, tá bom? Então, a sucessão, ela vai começar no momento em que a pessoa falece. Só que na aula passada eu disse para vocês que nós temos algumas mortes, não é verdade? A morte real e a morte presumida. Na morte real, é fácil, não é verdade? Naquele momento que a pessoa falece, que o médico escreve lá no atestado de óbito daquela pessoa, fulano faleceu no dia X, às 19 horas e 21 minutos, ok? A partir daquele momento, 19 horas e 21 minutos, nós vamos ter o início da nossa sucessão. Tá bom? Então, quando nós temos a morte, ok? A sucessão, ela vai ocorrer, então, na morte real, com a abertura, a sucessão, então, ela vai ocorrer no momento da morte, ok? Então, a pessoa faleceu, ok? Inicia-se a sucessão, tá bom? Então, a sucessão, ela vai se abrir no momento do falecimento, se isso for uma morte real, ok? Se for uma morte presumida, que momento nós vamos ter a sucessão? Nós vamos ter a sucessão a partir quando nós não temos a declaração de ausência, tá bom? Que a declaração da ausência, ela vai ocorrer quando nós tivermos catástrofes, quando nós tivermos campanha militar. Então, sem declaração de ausência, a sucessão, ela vai se dar a partir da justificação judicial. A justificação judicial é uma sentença, tá bom? Ela é uma ação que vai gerar uma sentença declarando que aquela pessoa que estava, por exemplo, num acidente aéreo, faleceu naquela hora e naqueles minutos, ok? Então, quando nós não tivermos, quando nós tivermos a morte presumida sem declaração de ausência, então, a partir da justificação judicial, nós vamos ter início a nossa sucessão, ok?
Quando nós temos a declaração, com declaração de ausência, que é naqueles casos, por exemplo, que o pai sai para comprar o leite da criança e nunca mais volta, tá bom? Nós só vamos ter a sucessão definitiva depois de 10 ou 5 anos da sucessão provisória. Nós falamos disso na aula passada. Lembra que eu disse para vocês que nós tínhamos uns prazos, tá? Um prazo vai ser de 1 ano, se deixar representante, vai ser de 3 anos, se não deixar representante. Depois disso, desse prazo, nós vamos ter a sucessão provisória, tá bom? Que vai durar 1 ano. A pessoa não apareceu, depois de 1 ano, nós vamos ter a sucessão provisória, que vai durar 5 ou 10 anos. E depois desse período, nós vamos ter uma sentença declarando a sucessão definitiva, ok? Então, nós falamos disso na aula passada. Então, para lembrar para vocês que o nosso, então, momento da abertura da sucessão na morte real é aquele horário que o médico atestou lá no atestado de óbito. Com aquela morte, daquele horário em diante, começa a sucessão, ok? Então, primeira regra é a do momento da abertura da sucessão. A sucessão, então, vai se abrir na morte real com o falecimento da pessoa, tá bom? Na morte presumida sem declaração de ausência, a partir da justificação judicial. Então, a partir daquela justificação judicial, você poderá ajuizar a ação de inventário. E na morte presumida com declaração, depois do decurso de todo aquele tempo, tá bom? Que pode durar até 11 anos. Ok? Então, depois de todo aquele tempo, pode durar, na verdade, até 13 anos, ok? Aí sim nós teremos a sucessão definitiva, tá? Quando nós formos falar de inventário e partilha, nós vamos falar novamente da morte presumida com declaração, tá bom? E aí vocês vão poder comparar os institutos do inventário na morte real e na morte presumida sem declaração, tá bom? De como funciona o inventário aqui na morte presumida com declaração, ok? Então, lá no final do semestre, nós vamos falar disso também. Então, a sucessão, ela vai se abrir com o falecimento da pessoa, que é o que está escrito lá no 1784, tá bom? Lá na primeira parte diz o seguinte: aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo, tá bom? E anotem aí, essa sucessão vai ser aberta no momento do falecimento da pessoa. Beleza? Em que local nós vamos abrir essa sucessão? Eu falo, em que local nós vamos ajuizar a ação de inventário e partilha? A regra, que local? Do último domicílio do decujus, tá bom? Então, o último domicílio do decujus é, em regra, o local da abertura dessa sucessão, o local onde nós vamos ajuizar a ação de inventário e partilha. Aí, na turma da manhã, os alunos perguntaram assim: professora, fulaninho, boa noite, Miguel, fulaninho, ele mora em São Paulo, mas todos os bens dele estão em Brasília. Onde que eu vou abrir a ação de inventário e partilha? No último domicílio. Se o último domicílio era São Paulo, nós vamos abrir o inventário no local do último domicílio, no domicílio do falecimento, ok? Desculpa, no domicílio, no último domicílio do falecido, tá? Não é no local onde ele faleceu, é no local onde ele residia com ânimos de permanecer, tá bom? Então, o local que ele residia
com ânimos de permanecer, o seu último local, então vai ser onde a sucessão vai ser aberta, tá bom? O momento é com o falecimento e o local é o último domicílio. Não importa onde ele faleceu, tá bom? Não importa se ele faleceu no Plano, se ele faleceu em Taguatinga, se ele faleceu em Ceilândia, se ele faleceu no Gama, não importa. O local da abertura da sucessão, tá bom? O local da abertura da sucessão vai ser no seu último domicílio. Agora, imagine uma pessoa que tem 2 domicílios, ok? 2 domicílios. Ela reside, tá bom? Ela reside uma parte do seu tempo em Brasília, e ela também tem domicílio, ela reside também em outra comarca, digamos que em Goiânia, outra parte do tempo dela. Ela, por exemplo, mora em Brasília, mas trabalha em Goiânia, aí ela fica um tempo da semana em Goiânia, fica um tempo da semana em Brasília, tá bom? Tem gente que faz isso? Tem, tá? Tem uma casinha lá em Goiânia, um apartamento, fica lá em Goiânia, perto do trabalho. Quando é, por exemplo, na quinta-feira, vem para o DF, fica aqui com a família, tem também a sua casa. E se essa pessoa tiver mais de um domicílio, qual é o local da abertura desse domicílio? Então, vamos lá. O momento da abertura da sucessão é com o falecimento. Se o falecido só tinha um domicílio, tranquilo, não é? Nós vamos priorizar o último domicílio. E se ele tiver 2 domicílios ao mesmo tempo? Vamos imaginar esse caso aqui de Goiânia. O De Cujos tem uma casa aqui em Brasília, tá bom? É aqui que ele vota, que é que ele só precisa votar de 4 em 4 anos, então ele tem preguiça de votar, mas é aqui que ele vota. Mas ele trabalha lá em Goiânia, ele passa a maior parte do tempo também em Goiânia, onde ele ofere os seus rendimentos, e ele, nesse vai e volta daqui para Goiânia, sofre um acidente e falece na estrada. Quando nós tivermos, então, mais de um domicílio, qual será o local da abertura da sucessão? E aí? E aí, pessoal? Meninas, que vamos dominar o mundo? E aí, tendo mais? Não, tá bom, Ludmila? Quase, tá? Quase. No próximo você chuta aí dos bens. Quando nós tivermos mais de um domicílio, tá bom? Você poderá abrir a sucessão, ou seja, a ação de inventário e partilha, em qualquer um desses domicílios. Elis, em regra, vai ser sempre o último domicílio. Mas se a pessoa tem, ao mesmo tempo, 2 domicílios, ela mora em Brasília, é aqui que ela vota, tá bom? Mas ela também mora lá em Goiânia, onde ela tem o trabalho, onde ela ofere rendimentos, tá bom? Ela mora nos 2. Essa pessoa que faleceu mora nos 2, tá bom? Ela tem o ânimos de fixar a residência nesses 2 lugares. Quando nós tivermos mais de um domicílio, mais de um último domicílio, nós poderemos abrir a sucessão em qualquer um desses domicílios. Então, eu posso, por exemplo, ajuizar a ação de inventário tanto em Brasília quanto em Goiânia, ok? Então, quando nós tivermos mais de um inventário, nós poderemos ajuizar a ação. Quando nós tivermos mais de um domicílio, nós poderemos ajuizar a ação em qualquer um desses domicílios, ou em Brasília, ou em Goiânia, ok? E se, por exemplo, aquela pessoa tinha um domicílio incerto?
Imagina o seguinte. Tem um senhor aqui que, infelizmente, não tem condições, ele vive na rua. Um dia ele dorme lá no albergue, no outro dia ele dorme no setor comercial. De vez em quando ele arruma uns bicos para fazer lá em Ceilândia, aí ele acaba dormindo lá por Ceilândia. Depois ele vai para Taguatinga, fica lá na Praça do Relógio. Aí depois ele volta para o plano piloto, aí dorme aqui no setor comercial sul, tá bom? Aí num dia desses de muito frio, ele não tinha cobertor e falece, ok? Essa pessoa tem domicílio certo? Você sabe onde ela tem o ânimo de fixar residência? É no plano piloto? É no setor comercial? É em Ceilândia? É em Taguatinga? Não. Esse domicílio é um domicílio incerto, ok? E quando nós tivermos um domicílio incerto, só um minutinho aqui. Quando nós tivermos um domicílio incerto, aí sim, nós vamos abrir a ação do inventário e da partilha, tá bom? Nós vamos abrir a ação de inventário e de partilha no local dos bens, tá bom? Então, lá no local dos bens, nós vamos abrir a ação de inventário e partilha, tá? Como assim, professora, no local dos bens? Simples, no local dos bens. Imagina que essa pessoa, antes de vir para Brasília, tinha uma casinha lá no interior do Maranhão, ok? Tinha uma casinha lá no interior do Maranhão, tá? Essa casinha ele tinha com a ex-mulher, e aí, por algum motivo, ele resolveu vir para Brasília para ter uma vida melhor, e aqui ficou, domicílio incerto, mas o bem que ele possui está lá no interior do Maranhão, ok? O bem está lá no interior do Maranhão, onde nós vamos, então, quando nós temos o domicílio incerto, abrir a sucessão no local dos bens, ok? Então, quando nós tivermos domicílio incerto, ok? Quando o domicílio for incerto, o local da abertura da sucessão, o local, então, onde você poderá, você como advogado, poderá e deverá ajuizar a ação será no local dos bens. O Wagner está fazendo uma pergunta interessante. Tem diferença se o bem for móvel ou imóvel? Não. Tá bom? Nós, claro, damos prioridade para onde tem bens imóveis, mas nós não fazemos essa distinção. Tá bom, Wagner? Pode ser em qualquer lugar. Por exemplo, ele tinha em São Paulo um carro velho. E lá no interior do Maranhão, ele tinha uma casinha. Tá bom? Nós vamos dar preferência para onde está a casinha. Mas se eu quiser ajuizar em São Paulo, não tem problema nenhum. Porque os bens estão em comarcas diferentes. Tá? Então, essa pergunta do Wagner é muito interessante. Se nós não temos, nós não fazemos essa distinção de onde estão, de quais são os bens, se são bens imóveis ou bens móveis. Porque, havendo domicílio incerto, nós vamos priorizar, ok? Nós vamos abrir essa sucessão no local dos bens, tá bom? Então, nós vamos abrir a sucessão quando o domicílio for incerto no local dos bens. Você, como advogado, vai dar prioridade no onde nós temos bens imóveis, tá bom? Mas você pode fazer onde estão os bens móveis. Digamos que essa pessoa que faleceu tinha domicílio incerto e ela tinha 1.000 cabeças de gado, tá bom? Numa fazenda que ela alugava a fazenda. Ela tem 1.000 cabeças de gado numa fazenda alugada, ok? Mas ela tem uma casinha pequenininha lá no interior de Goiás, tá? Onde você vai abrir essa ação? Onde está a casinha, Wagner? Onde você tem as 1.000 cabeças de gado?
E aí? Você é o advogado da família. O domicílio dessa pessoa era incerta, tá? Descobriu que ele tinha 1.000 cabeças de gado numa fazenda alugada. Essa fazenda está lá no interior de Minas Gerais. Viu tudo, né, Lore? Tá? E aqui no interior do Goiás, ele tem aqui, como que é aquela cidade perto de Caldas Novas? Ele tem aqui uma fazenda, ele tem uma casinha pequenininha aqui no interior de Goiás. Onde você, Wagner, vai ajuizar essa ação de inventário e partilha? Onde ele tem a casinha ou onde ele tem as 1.000 cabeças de gado? Hein, Wagner? Wagner, Wagner, Wagner. Você vai poder escolher, tanto em um ou no outro. Eu escolheria onde ele tem as 1.000 cabeças de gado. Tá bom? Porque elas vão valer muito mais do que a casinha no interior de Goiás. Tá? Aí que está, Elis. Eu posso ajuizar ações em comarcas diferentes para discutir o mesmo assunto com o mesmo polo ativo e os mesmos polos passivos? Desculpa. Eu posso ter duas ações tramitando sobre o inventário de uma mesma pessoa? Eu posso ajuizar uma ação herdeiros do fulano de tal, tá bom? Vão ajuizar uma ação. Eu posso fazer isso? Não, porque eu teria, então, um caso de litispendência. Eu tenho que escolher um lugar. Ou lá no Maranhão, tá bom, Elis? Ou no Goiás. Eu escolho um. E é nesse local que eu vou ajuizar essa ação, tá bom? Eu não posso ajuizar duas ações, por exemplo, uma ação de inventário para discutir os bens móveis e uma ação de inventário, por exemplo, para discutir os bens imóveis. Eu não posso fazer isso, tá bom? Se acontecer disso, o juiz vai determinar a conexão das duas ações. Porque essas ações devem versar sobre. Essas ações devem ser julgadas em um só lugar. Então, o juiz, nesse caso, vai chamar a conexão, vai conectar as duas ações. E vai mandar para o local em que aquela ação foi ajuizada em primeiro lugar. Tá bom? Aqui, como vocês sabem da litispendência, ela vale pelo tempo, não é? Onde você ajuizou primeiro é o que vale. Então, uma ação de inventário, a pessoa pode ter bens. Imagina que é uma pessoa que mora em Brasília e tem bens em todos os estados brasileiros. Vamos lá, a pessoa mora em Brasília. Essa pessoa tem bens em todos os estados brasileiros. Eu vou ajuizar uma ação em cada estado brasileiro ou não? Quando eu tenho o domicílio certo, parece tranquilo, não é? Quando eu tenho o domicílio certo, eu vou ajuizar a ação no local do domicílio. Se eu tenho 2 ou mais domicílios, eu vou escolher um dos domicílios. Então, imagina que a pessoa, né? Foi o caso lá de Goiânia. Ela vivia em Goiânia e vivia em Brasília. Mas tem bens bens, tanto faz se é bem móvel ou bem imóvel. Bens em todos os estados brasileiros. Tem 2 domicílios, em Goiás e em Brasília. Onde eu posso ajuizar essa ação de uma pessoa que tem mais de um domicílio? Em Goiás ou em Brasília? Qualquer um. Ou lá em Goiânia, tá bom? Que é a comarca que ele reside, ou aqui em Brasília, que é a comarca que ele reside. E onde eu escolher, eu vou ter que tratar de todos os bens. Tá bom? Agora, se o domicílio é incerto, quando nós tivermos... Consegue sim, Elis, com uma ação você consegue resolver todos os bens da pessoa. Basta uma ação
de inventário e partilha, tá? Quando o domicílio é incerto, aí nós vamos optar pelo local onde estão os bens. Então, imagina que a pessoa tem o domicílio incerto e ela tem bens em todos os estados brasileiros. Você não consegue distinguir onde ela reside. E aí? Ela tem domicílio incerto e tem bens em todos os estados brasileiros. Onde, Elis, você vai ajuizar a ação? Onde vai? Qual vai ser o local da abertura da sucessão? O domicílio é incerto. Eu tenho bens em todos os estados brasileiros. Estados brasileiros e DF. Onde eu vou ajuizar a ação de inventário, Elis? Vamos lá. Domicílio incerto. Eu não sei falar qual é o domicílio da pessoa, porque ela tinha bens em todas as capitais do Brasil e no Distrito Federal. Ela passava 2 dias em Porto Alegre, depois ela ficava 2 dias em Florianópolis, depois ela ficava 2 dias em Curitiba, depois ela ficava 2 dias em São Paulo, depois 2 dias no Rio de Janeiro. Sim, mas o local dos bens é nas 26 capitais e no Distrito Federal. Onde eu vou abrir essa sucessão? Qual é o local que eu vou abrir essa sucessão? No local dos bens. Mas eu tenho bens espalhados por todos os lugares. Onde eu vou abrir? Em qualquer um, tá bom? Se eu tenho bens espalhados pelo Brasil inteiro, eu vou ajuizar uma ação em qualquer local que ele tiver bens. E nessa localidade que eu ajuizar a ação, eu vou tratar de todos os bens desse decujus, tá bom? Não sei se eu falei na semana passada com vocês, o termo decujus é aquele de cuja sucessão se discute, tá? É um termo em latim, é uma frase em latim, aquele de cuja sucessão se discute. Aí nós pegamos só o termo, não é? De cujos. Então, é de cuja sucessão se discute. Tá bom, Elise? Entendeu? Então, eu vou escolher, quando nós tivermos um domicílio incerto, eu vou escolher um local onde eu tenha bens e ali vai ser a abertura da sucessão, tá? Aí, imagine a seguinte situação. Essa pessoa tem um bem em cada estado brasileiro, tá? É porque em cada estado brasileiro, ele tem uma família. Aí o filho que mora lá no Rio Grande do Sul ajuizou, o pai faleceu, ajuizou uma ação de inventário no Rio Grande do Sul. O outro filho que morava no Rio de Janeiro ajuizou uma ação de inventário no Rio de Janeiro. O outro que morava em Brasília ajuizou uma ação de inventário em Brasília. Qual que vale? Qual que vale? Eu tenho aí, 10 ações de inventário rolando no Brasil. Qual que vai valer? O local da primeira, porque nós teremos, então, a hipótese de litispendência. E quando nós temos litispendência, já disse para vocês, o que interessa é o tempo. Quem ajuizou primeiro é onde vai valer. Bom, então, quando nós tivermos domicílio incerto, nós teremos, então, essas hipóteses, ok? De domicílio incerto, de você poder ajuizar a ação de inventário em qualquer local onde você tenha bens. Lembrando que existe a questão da litispendência, e existindo a litispendência, vai valer sempre aquela ação que foi ajuizada primeiro. Aí, fazendo um parênteses bem grande, aqui no nosso direito civil, quando vocês estiverem lá no 10º semestre, nós vamos estudar uma matéria chamada Direito Internacional Privado.
tá bom? Direito internacional privado, então, é uma disciplina que vai estudar as relações jurídicas que têm conexão internacional. E lá no direito internacional privado, nós temos o princípio da pluralidade dos juízos sucessórios. O que é isso, pluralidade dos juízos sucessórios? Lá no direito internacional privado, tá bom? Eu vou poder ter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 189 inventários. Ok? Imagine que a pessoa que faleceu tenha bens imóveis em todos os países do mundo. Tá bom? Então, se a pessoa tiver bens imóveis em todos os países do mundo, eu vou ter que ajuizar uma ação de inventário em cada país para discutir aquele bem imóvel, tá bom? Então, no caso de direito internacional privado, ok? Nós poderemos ter a pluralidade de juízos sucessórios. Imagina que eu tenho um apartamento aqui no DF e eu tenho um apartamento lá em Paris, lá na Champs-Élysées. É trabalheira, né? Já consegue imaginar isso, Letícia? Então, para facilitar, eu só tenho 2 apartamentos. Um no DF e um lá em Paris, lá na Champs-Élysées. Tá bom? Faleci. Eu faleci. Meus herdeiros vão ter que ajuizar 2 ações de inventário. Uma no DF, para discutir esse meu bem imóvel que está no DF, e outro na França, em Paris, para discutir o meu bem imóvel que está na França. Ok? Tá bom? Então, quando nós tivermos essa hipótese de plural de bens imóveis, só vale para bens imóveis, tá bom? Então, foi o Wagner, né, que tinha perguntado se nós fazemos distinção entre bens móveis e bens imóveis. Quem foi que fez essa? Foi o Wagner. Só vamos fazer essa diferença, tá bom? Lá no direito internacional privado. Quando for bem imóvel, ok? Então, nós vamos ter que abrir um inventário lá onde está o bem imóvel, tá bom? Para discutir o bem imóvel. E se eu tiver bens imóveis em outro país, eu também vou ajuizar uma ação de bem, uma ação de inventário lá onde eu tenho outro país, tá? Mas isso nós vamos estudar lá em direito internacional privado. Aqui para o nosso direito civil brasileiro, a pessoa tem bens aqui no Brasil, tá bom? Ela não tem bens no exterior, ela só tem bens aqui no Brasil. Nós vamos observar essas regras, tá bom? Regra número 1, o local da abertura da sucessão vai ser no último domicílio do decujus. O decujus tem mais de um domicílio. Regra 2, em qualquer um dos domicílios. Tá bom? E regra 3, o domicílio do decujus é incerto, ok? Se o domicílio for incerto, no local onde os bens se encontram, tá? Caso os herdeiros ajuizem ações em locais diferentes, tá bom? Nós vamos ter, então, a situação da litispendência. Agora, imagina a seguinte situação. Eu moro no DF, tá bom? Eu tenho uma casa lá em Belo Horizonte. Eu moro aqui no DF, eu tenho uma casa lá em Belo Horizonte, aqui no DF que eu fixei residência, tá bom? Faleci. Meu marido ajuizou uma ação de inventário. Não, meu herdeiro ajuizou uma ação de inventário lá em Belo Horizonte, porque ele mora em Belo Horizonte, e meu marido ajuizou depois uma ação de inventário aqui no DF. Qual que vale? E aí? Qual que vale? Perguntinha, gente. Nesse caso, eu vou ter uma litispendência?
Sim, eu vou ter uma litispendência, não é? Eu tenho dois processos iguais versando sobre o mesmo assunto. Mas eu tenho o domicílio certo. E aí? Eu tenho o domicílio certo. Não. Eu faleci aqui, não importa onde eu faleci. Esqueça isso de o local da morte. Esqueça o local da morte. Não existe isso. O domicílio é Brasília. E eu tenho um imóvel lá em Belo Horizonte. Meu filho ajuizou essa ação primeiro. Depois, meu marido ajuizou aqui no DF. E aí? Olha a situação jurídica que nós temos. Nós temos um caso de litispendência. Tá bom? Eu tenho um domicílio certo. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho o meu herdeiro ajuizando a ação a primeira ação. Aqui, em caso de litispendência, vai prevalecer. Não é verdade? Vai prevalecer a de que foi segunda litispendência, que foi primeira ajuizada. Não é desse jeito? Mas a regra é do último domicílio. Então, o juiz pode, inclusive, determinar a remessa daquele processo que foi dado a entrada em Belo Horizonte para Brasília. Ele pode, por exemplo, se declarar incompetente, porque eu tinha um último domicílio, tá bom? Então, vai prevalecer a ação movida pelo esposo. Beleza? Então, quando nós tivermos esse imbróglio jurídico, nós vamos ter uma situação de litispendência, tá? O processo, então, vai valer o que foi primeiro ajuizado, mas o primeiro que foi ajuizado, ele é de um juiz incompetente. Então, o juiz pode ou remeter o processo para Brasília ou declarar a sua incompetência e obrigar as partes a ajuizarem uma nova ação de inventário e partilha no Distrito Federal. Não necessariamente, Deilza. Nós vamos ver, quando nós estivermos falando de inventário, que nós podemos ter várias pessoas, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, para darem entrada no processo de inventário. Tá bom? Para dar entrada. Ok? Inclusive, pode ser um credor de um herdeiro. Tá? Então, o credor do herdeiro também pode pedir a abertura do inventário. Ok? Então, não necessariamente vai ser o esposo. Pode ser várias pessoas, tá? Nós vamos ver várias pessoas. Pode ser o Ministério Público, se o Ministério Público tiver interesse, se for um caso de adulto, de idoso, se for um caso de criança. Podem ser qualquer um dos herdeiros, pode ser o cônjuge, independente do regime de casamento, tá? Pode ser o credor, pode ser a fazenda pública, pode ser um monte de gente, tá? Aqui no meu exemplo eu coloquei o esposo e o herdeiro, tá? Mas pode ser qualquer um, tá bom? Ok? Então, quando nós tivermos dois processos versando sobre o mesmo assunto em comarcas diferentes, nós vamos ter a litispendência, ok? E na litispendência vai valer aquele que foi primeiro ajuizado. Mas aquele que foi primeiro ajuizado, ele é num local que não deveria ser, porque ele foge à primeira regra. Então, o juiz vai pegar o processo do filho, tá bom? Ou vai julgar-se incompetente e vai extinguir o processo sem julgamento de mérito, mandando todo mundo ajuizar uma ação aqui em Brasília, que é do último domicílio, ou vai remeter o processo para Brasília. Bom, normalmente, o que ele faz? Ele extingue o processo sem julgamento de mérito e manda todo mundo ajuizar uma nova ação em Brasília. Ok? Então, muito cuidado, tá? Quando for fazer inventário, para você evitar pagar custas 3 vezes. Beleza? Alguma dúvida com relação ao momento e o local da abertura da sucessão? Então, a sucessão ela vai ser aberta no momento do falecimento e, em regra,
no último domicílio do de cujos, tá bom? 1785, marque o 1785. A sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido. Olha só, Letícia, no meu primeiro inventário eu te mando uma mensagem, prof. Letícia, não se preocupe que você vai fazer um inventário esse semestre ainda, fictício, mas vai, tá bom? Não se preocupe, eu sei que você vai me mandar mensagem. Então, esse semestre vocês vão fazer um inventário, sim, ok? Vocês vão fazer um inventário, não é difícil, não é difícil, é chato, tá? Inventário é um negócio chato, não é difícil, é chato, tá? Porque ele tem muitas coisas que rolam, beleza? Regras agora com relação à legislação a ser aplicada. Qual é a legislação que nós vamos aplicar para a sucessão? Imagine uma pessoa que faleceu no dia 9 de janeiro de 2002. Então, imagine uma pessoa que faleceu no dia 9 de janeiro de 2002. Essa pessoa faleceu às 23 horas e 59 minutos. Essa pessoa, vamos lá, vamos colocar aqui uma frase grande. A pessoa, tá bom? Residia, a pessoa tinha domicílio no Gama, ok? A pessoa tinha domicílio no Gama, faleceu no Hospital de Santa Maria, ok? Faleceu no Hospital de Santa Maria no dia 9 de janeiro de 2002, às 23 horas e 59 minutos. Qual é o momento da abertura da sucessão? E aí? A pessoa morava no Gama, faleceu no Hospital de Santa Maria no dia 9 de janeiro de 2002, às 23 horas e 59 minutos. Qual é o momento da abertura da sucessão? Bora, pessoal. 1 minuto depois, não, no minuto que ele faleceu. Tá bom, Lucilene? No minuto que ele faleceu, e começa-se a sucessão. Tá bom? Começa-se a sucessão. Se ele morreu às 23 horas e 59 minutos, às 23 horas e 59 minutos começa a sucessão. Tá bom? Ele morreu, inicia-se a sucessão. Qual é o local de abertura da sucessão? Qual é o local da abertura da sucessão? Qual é o local? O Lucilene, é no segundo, no milésimo do milésimo do milésimo do milésimo, milésimo do segundo, tá bom? Da morte. Ok? Então, qual é o local da abertura da sucessão? O último domicílio. Qual é o último domicílio? Não é o cemitério, tá bom? O último domicílio é onde ele residia antes de falecer, tá? Minha mãe tá rindo aqui, que não é o cemitério. É o local onde ele residia antes de falecer, tá bom? Eu vou fazer a prova para isso. Tá bom? Era lá no Gama. Beleza? Não, porque o que vai valer, Lucilene, não é o atestado de óbito, tá bom? O que vai valer é o horário que um médico declarou a morte, tá?
E lá no atestado de óbito, eu não sei, deve ter, né, o horário da morte? Deve ter. Mas lá no documento médico, tá? No atestado médico, o médico tem a hora, não é? Lá no atestado médico, o médico fala, fulano de tal morreu no hospital ou em tal lugar, e tal horário, tá? Lá consta. Aí o médico, não importa se o médico vai fazer aquele atestado 2, 3, 10 dias depois, vai constar o horário da morte, tá? Vai constar. O médico coloca um horário aproximado, tá bom? Lá no atestado de óbito. Mas a pessoa faleceu, tá bom? Faleceu milésimos de milésimos de milésimos segundos após o falecimento, começa a sucessão. Ok? É algo imediatamente após a morte, tá? E o local, o local do último domicílio em vida dessa pessoa, tá? Que no nosso caso vai ser o gama. E qual a legislação que vai reger essa sucessão? E agora, qual é a legislação que vai reger essa sucessão? A pessoa morreu no dia 9 de janeiro de 2002, às 23 horas e 59 minutos. Qual é a legislação que vai prevalecer? Qual é a legislação que vai ser aplicada? A legislação do Código de 1916. Ok? O Código Civil anterior. Isso mesmo. Então, a legislação que nós vamos aplicar para aquela sucessão é a legislação que vigia a legislação que vigia no momento do óbito, ok? Se no momento do óbito vigia o Código Civil de 1916, então significa que a sucessão daquela pessoa vai ser regida pelo Código Civil de 1916, ok? Então, a legislação a ser aplicada é a legislação do momento do óbito. É a legislação que está em vigor no momento do falecimento. Ok? E olha a pegadinha aqui, maior para vocês. O nosso Código Civil, ele é de que dia? Nosso Código Civil, esse atual, é de que dia? Ele é do dia 10 de janeiro, não é? 10 de janeiro de 2002. Mas ele foi publicado no Diário Oficial, que dia? No dia 11. Tá? No dia 11. E quando que começa a valer, então, o nosso Código Civil? E aí? Isso é matéria do primeiro semestre, galera. Que dia que vale? 45 dias depois? Não, o nosso código teve aplicação imediata, não é? Começou a valer no dia 11 de janeiro, no dia da publicação, tá? Então, o nosso código começou a valer mesmo no dia 11 de janeiro. Então, no dia 11 de janeiro, se ele tivesse falecido no dia 11 de janeiro, ele já estaria sujeito ao Código Civil de 2002, ok? Então, a legislação que nós vamos aplicar para a nossa sucessão é a do momento do falecimento. Aquela que estiver em vigor no momento do falecimento, tá bom? É a que está valendo, ok? Onde está escrito isso, professora? Não estou acreditando nisso. Creia, está escrito esse você vai marcar também.
1787, tá bom? 1787 vai falar o seguinte, num português bem arcaico, tá? Só para confundir os alunos. Regula a sucessão e a legitimação para suceder a lei vigente ao tempo da abertura daquela, ok? Significa, ó, reescrevendo isso daqui, que a sucessão e a legitimidade para suceder vão se valer da lei do momento do óbito, tá bom? Do momento do falecimento. Faleceu, tá bom? Naquele momento em que ele faleceu, tá bom? Naquele momento que ele faleceu, a lei que vale no momento em que ele faleceu é a lei, tá bom? Que vai ser aplicada, tá? Olha, a sanção ocorreu no dia 10 de janeiro, mas a publicação aconteceu no dia 11 de janeiro, tá bom? Ah, desculpa, pessoal. Esse código entrará em vigor 1 ano após a sua publicação. Então, ele entrou em vigor em 2003, tá bom? 2003 ele entrou em vigor. Esse código entrará em vigor 1 ano após a sua publicação. Está no 2044. Então, ele entrou em vigor no dia 11 de janeiro de 2003. Isso mesmo, Letícia. A Letícia está falando o seguinte. Então, se uma pessoa morre hoje e amanhã já tem um novo código, o que vale é o de 2002. Isso mesmo, o Lennon acertou. Parabéns, Lennon. Você acertou, você ganhou. Ok? Isso mesmo, foi 1 ano, tá? Foi 1 ano da publicação. Parabéns, Lennon, isso mesmo. Você está antenado, melhor que a professora. Tá bom? Então, a pessoa faleceu. Na vigência do Código Civil de 1916, nós vamos aplicar a lei do Código Civil de 1916, tá? Ok? A Letícia perguntou, então, se hoje, a pessoa faleceu hoje, tá bom? Tá nesse período de entrada em vigor do novo código. Amanhã entra em vigor o novo código. O que vai acontecer? Ela não morreu hoje? Nós vamos aplicar o código que estiver vigente, tá bom? O código que estiver vigente. Combinado? Combinado? E aí nós entramos, alguma dúvida com relação à legislação que nós vamos aplicar? Legislação que nós vamos aplicar? Alguma dúvida? Não? E a representação do espólio? O que é representação do espólio? Representação é o seguinte. A representação, ela acontece quando alguém substitui processualmente outra pessoa. Bom? Então, a representação, ela vai ocorrer quando uma pessoa substitui processualmente, ou seja, num processo, uma outra pessoa. Quando nós falamos de sucessão, de inventário, de partilha, de bens, de decujos, nós vamos ter duas situações, tá bom? Nós vamos ter 2 tipos de representação, na verdade. A representação que vai ser feita pelos herdeiros e a representação que vai ser feita pelo espólio, pela massa, pela herança, tá bom? Pelo patrimônio do decujus. Então, quando nós tivermos ações judiciais que envolvam o decujus, tá bom? O decujus tem como ir lá assinar uma procuração, tá?
ir lá assinar a procuração para o advogado e o advogado entrar com uma ação? Vocês acham que o advogado faz isso? Ele fica recebendo ali os espíritos e assinando ali, ó, o fulano de Cujos veio aqui, assinou aqui na minha frente. Vocês acham que ele faz isso? E aí o advogado pode ajuizar uma ação em nome do de Cujos? Vocês acham que é assim? É assim? Vai baixar o Chico Xavier nele, né, no advogado. Até isso nós temos de ser, gente. Ali, advogado, é isso mesmo, vai baixar aqui o Chico em mim, e aí o Chico que baixou em mim também vai baixar lá na pessoa que faleceu, porque a pessoa que faleceu quer ajuizar uma ação. Pode fazer isso? Não. Como isso não existe, tá bom? Nós precisamos da representação. Então, nós vamos escolher, tá bom? Outro ente ou pessoa, para representar essa pessoa que faleceu. E nós fazemos isso pelo ente espólio, ok? Que é um ente despersonalizado. Nós fazemos isso pelo espólio, herança, massa, todos aqueles nomes que nós vimos. Ou nós fazemos isso por meio dos herdeiros, um ou todos. Mas para isso nós temos que distinguir em que momento nós vamos usar os herdeiros como representantes da pessoa que faleceu e o espólio como representante da pessoa que faleceu. Vamos lá, vamos começar pelo mais fácil, o espólio, tá bom? Imagine a seguinte situação verídica. Gugu faleceu, tá bom? Foi só o Gugu falecer que pipocou nos sites de fofoca um monte de coisa a respeito da vida íntima do Gugu, não é verdade? Não foi isso? Lembra que eu disse para vocês na aula passada que o Decujo falece, acaba a personalidade, não é assim? Mas fica um resquício da personalidade, justamente para defender a honra do Decujos pós-morte. Lembra que eu falei isso para vocês? Sim. Então, vamos lá. O Gugu faleceu, tá? Foi só ele falecer, ok? Foi só ele falecer que começou a pipocar, não foi assim? Não começou a pipocar revista de fofoca falando da vida íntima do Gugu? Tá? Muita gente, muitos fofoqueiros aí de plantão inventaram um monte de coisa a respeito do Gugu. Fizeram isso. A família do Gugu entendeu que aquelas fofocas estavam denegrindo a imagem do Gugu. Tá bom? Estavam denegrindo a honra do Gugu. Estavam difamando o Gugu. Gente, eu não estou discutindo aqui se era ou se não era, tá? Mas a família entendeu que aquilo era uma ofensa à imagem que o Gugu tinha, tá? De pai de família, de pessoa amiga de todo mundo, tá bom? Um marido carinhoso. Então, aquilo ali gerou para a família, uma violação à imagem e à honra do Gugu, tá? O Gugu, então, tá lá para assinar a ação de danos morais contra os fofoqueiros de plantão? O Gugu tá lá assinando? Não. Quando nós tivermos ações que envolvam a honra do Decujos, de algo que ele sofreu pós-mortem, tá bom? Então, se algo aconteceu contra a honra do Decujos pós-mortem, ok? Os herdeiros representarão o Decujos, tá bom? Então, quando nós tivermos violação à honra pós-mortem do Decujos, bom, então quando nós tivermos, anotem, quando nós tivermos a violação à honra pós-mortem
do de cujos, então os herdeiros representarão, tá? Então os herdeiros representarão. Agora imagine uma situação, aparece uma pessoa dizendo, mãe, pega água, por favor. Aparece uma pessoa dizendo que é filha do Gugu. Imagina essa situação, aparece alguém dizendo que é filho do Gugu, que também faz jus à herança. E aí, essa pessoa, tá bom, que se diz filha do Gugu, vai ajuizar uma ação de reconhecimento de paternidade. Contra quem? Contra o Gugu, não é? Mas o Gugu faleceu. Ele tá lá, ele vai descer e vai falar para o advogado o que o advogado vai responder? Não. Bom, quando nós tivermos matérias de cunho familiar, reconhecimento e dissolução de união estável e reconhecimento de paternidade ou maternidade, seja biológica ou socioafetiva, os herdeiros representarão o de cujos, tá bom? Então, os herdeiros representarão o de cujos, tá bom? Ok? Então, os herdeiros representarão o de cujos, ok? E, por fim, os herdeiros também representarão o de cujo quando envolver matéria não patrimonial, ok? Então, os herdeiros vão representar o de cujos em matérias não patrimoniais. Os herdeiros vão representar o de cujo quando nós tivermos matérias de cunho familiar. Bom, digamos que um filho alega que foi brutalmente agredido pelo Gugu. Não é uma matéria de cunho familiar? Os herdeiros... Wagner, eu concordo com você em parte, tá? Eu não quero entrar muito nesse mérito. Mas ali, essa ofensa à honra do Gugu, não era se ele é ou não é, isso aí tanto faz. Mas ali era a imagem que ele vendia para a sociedade, tá bom? A imagem da pessoa que ele vendia que foi ofendida, tá? Não é nesse sentido. Se ele era ou não era, isso é problema dele, de cunho pessoal dele. Mas ali a ofensa foi a imagem que ele passava para a sociedade, tá? Ali a ofensa é contra isso, tá bom? Ok? Mas tem pessoas que não são e que se sentem ofendidas se forem chamadas, tá? Por exemplo, você chamar uma mulher de vagabunda é uma ofensa para ela não é, tá? Então, cada um entende da forma que se sentiu ofendido ou não. É o outro que vai se sentir ofendido e ele vai ter que provar em juízo que aquilo que você falou o ofendeu. Bom? Então, os herdeiros, eles vão suceder, eles vão representar o de cujos processualmente em matérias de cunho familiar, tá bom? Então, nós estamos falando de reconhecimento de paternidade, maternidade socioafetiva ou biológica. Nós estamos falando de reconhecimento e dissolução de união estável. Quem vai fazer parte, então, são os herdeiros. E os herdeiros também representarão o de cujos em violações à honra pós-mortem, ok?
Para vocês terem, para quem não sabe, ficar sabendo, quando nós temos a ação de reconhecimento de paternidade pós-mortem, então, imagine que uma pessoa aparece, olha, eu sou filha do Gugu. Eu faço jus, então, aqui ao reconhecimento da paternidade. Ele vai juntar as provas que ele acha, fotos da mãe com o Gugu, tá? Cartas de amor do Gugu para a mãe, o Gugu falando que ia reconhecer o filho, e por aí vai. Tá bom? Ele vai juntar todas as provas que ele acha que possui. Ok? Se aquelas provas não forem suficientes para o reconhecimento da paternidade, o juiz pode exigir o DNA. E se os filhos se recusarem a fazer o DNA? E aí? Nós vamos ter a presunção da paternidade, tá bom? Se os filhos se recusam a fazer o DNA, presume-se que aquela pessoa seja filho, tá bom? A mesma coisa vale para o pai que se recusa a fazer o exame de DNA. Presume-se, então, que aquele filho é dele, ok? Nós tivemos isso com o Pelé. Foi o Pelé, não é? E o José Alencar? Eles foram submetidos a ações de reconhecimento de paternidade. O José de Alencar se recusou. José de Alencar foi o vice-presidente do Lula. Ele se recusou a fazer o exame de DNA. Aí o juiz determinou, então, que ele era pai. Tá bom? Sabe aquela máxima do direito penal? Ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo? Então, essa máxima era usada antigamente aqui no direito civil, mas hoje não vale mais. Presume-se, então, na negativa do exame de DNA, presume-se, então, que aquela criança é filha do pai. Tá bom? É filha do pai. Mesma coisa aconteceu com o Pelé. Mas acho que ele não fez o exame de DNA, presumiu-se, então, que era filha dele. Tá bom? Ele fez, né? Ele fez o DNA depois no final e era mesmo filha dele. Tá bom? Então, aqui, com a ação de reconhecimento de paternidade, a negativa de se fazer o exame de DNA dá-se a presunção de paternidade confirmada. Tá bom? Ok? E quando nós teremos a hipótese... E quando nós teremos as hipóteses em que o espólio sucederá o de cujus? Nas ações, não importa o assunto, tá bom? Não importa o assunto. Das ações que foram ajuizadas pelo de cujus em vida, então, naquelas ações que o de cujus ajuizou em vida, quem substitui é o espólio, tá bom? Então, as ações que foram ajuizadas em vida pelo de cujus, então quem sucede é o espólio. Nas ações de cunho patrimonial, por exemplo, uma reintegração de posse, uma manutenção de posse, tá? Uma ação de cobrança. Às vezes o Gugu tinha que cobrar, não sei, um contrato. Opa! Tá? O Gugu tinha lá que cobrar um contrato que o empregador dele não pagou. Então, não é uma matéria de cunho patrimonial? O espólio vai ajuizar, então, o espólio, então, é o responsável por representar o de cujus quando nós tivermos, então, ações patrimoniais, tá bom? E a terceira hipótese são danos sofridos pelo de cujus, mas em vida, ok? Então, danos causados pelo de cujus em vida. Aí aqui nós vamos ter duas correntes, tá bom? A corrente majoritária vai falar que qualquer dano, seja ele moral ou material, sofrido em vida, o espólio que vai suceder, tá bom?
E a corrente minoritária vai falar que são apenas os danos materiais sofridos em vida, o espólio poderia suceder, que os danos morais caberiam aos herdeiros. Bom, então nós vamos ter 3 situações para o espólio suceder, 3 situações para os herdeiros suceder. Quais seriam essas, então? Para o espólio, ações que foram iniciadas pelo decujo, então ele em vida iniciou aquelas ações, ações patrimoniais e danos, tanto morais quanto materiais, sofridos em vida pelo decujus, ok? O que seria, então, de responsabilidade dos herdeiros? Então, os herdeiros deveriam representar o decujo. Ações contra a honra do decujus, tá bom? Pós-mortem. Então, aquelas ações que envolvem o decujus pós-mortem, a honra do decujo pós-mortem, ações de cunho familiar e ações extrapatrimoniais. Ok? Então, ações extrapatrimoniais, nós teríamos os herdeiros envolvidos. Alguma dúvida com relação à representação? Então, vamos lá, voltar para o caso do Gugu. Então, um monte de fofoquinha, tá? Falando da vida íntima do Gugu, tá? Vou repetir. Um monte de fofoquinha falando da vida íntima do Gugu. A família do Gugu sentiu que aquelas ofensas, aquelas reportagens feriam a honra e a imagem do Gugu, ok? Da carreira que ele tinha construído. E aí, os herdeiros pode ser um ou todos, vão ajuizar uma ação de danos morais, tá bom? Por violação à honra do decujus. Mas o que apareceu logo em seguida? Uma pessoa dizendo que tinha uma relação estável, uma união estável com o Gugu, e ajuizou uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Quem vai figurar no polo passivo dessa ação como representante do decujus? Os herdeiros, porque é uma matéria de cunho familiar. Ok? O Gugu deixou um codicilo, nós vamos ver, tá bom? Em que ele determina como vão ser feitas as memórias do Gugu. Ele quer fazer um livro de memórias, tá bom? Quem vai figurar no polo, seja ativo ou passivo, para responder a essas memórias, que é uma matéria de cunho extrapatrimonial? Os herdeiros. Ok? Então, os herdeiros vão substituir nessas hipóteses. E os espólios? E o espólio? Quando que ele vai representar o decujus? Nas ações que o decujus já tinha iniciado em vida. Então, vamos lá, Wagner. Nas ações que o decujus já tinha iniciado em vida, nas ações patrimoniais. Então, por exemplo, enquanto está todo mundo lá discutindo, né, a herança do Gugu, alguém vai lá, aproveita e invade a casa do Gugu. Invade uma das casas que ele tinha. Você precisa ter a casa de volta, não é? Aí, nesse caso, você vai ajuizar, você como advogado, vai ajuizar uma ação de reintegração de posse. Então, vai ser o espólio do Gugu, vai ajuizar, vem perante Vossa Excelência, por intermédio de seu advogado, ajuizar a ação de reintegração de posse em face de fulano de tal que invadiu a casa do Gugu. Tá bom? Então, ações que o decujo já tinha ajuizado em vida, então o espólio vai suceder. Ações patrimoniais, então, que envolvam os bens deixados pelos decujos,
tá bom? E danos, sejam danos morais ou materiais, sofridos pelo decujo em vida. Então, nós vamos ter essas três hipóteses, tá bom? De danos, de ações que serão representadas pelo espólio. Beleza? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Posso continuar? Qual é o prazo para abertura do inventário? Qual é o prazo de abertura do inventário? Qual é o prazo? O Código Civil vai falar em 30 dias, tá bom? E o CPC vai falar em 2 meses. E aí? Como ficaria a prescrição em ações que sucedem o espólio? Lucilene, peraí, deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Vamos lá, com calma. Se as ações foram ajuizadas pelo decujus, tá bom? Se ele ajuizou aquelas ações em vida, então digamos que o Google ajuizou uma ação contra um fofoqueiro, tá bom? E ele ajuizou essa ação em vida, tá bom? Ele ajuizou. Aquela ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional? Foi, beleza. Ela ainda está tramitando quando o Gugu faleceu. O espólio vai suceder. Aqui a gente não fala em prescrição, tá bom? Porque foram ações ajuizadas em vida, elas foram ajuizadas dentro do prazo prescricional. Nós só vamos mudar o polo ativo ou polo passivo da ação. Em vez de ser Gugu, vai ser o espólio de Gugu, tá bom? Então, em vez de ser Gugu, vai ser o espólio do Gugu, tá? Agora, foram danos sofridos em vida. Aí o espólio vai ajuizar essa ação, já que foram danos sofridos em vida. Aí o juiz vai ter que observar o prazo prescricional, para quando o espólio ajuizou essa ação. Ainda estava dentro daquele prazo prescricional? Estava. E a mesma coisa para as ações patrimoniais. Se invadem a minha casa hoje, se invadem a casa do Gugu hoje, e o espólio demorar 10 anos para ajuizar a ação de reintegração de posse, nós temos aqui a uso capião, não é? E aí aquela pessoa pode alegar uso capião e se manter com o bem, tá bom? Então, não é que vai começar uma nova ação quando o espólio sucede, o espólio passa a figurar no polo daquela ação e não mais o falecido, ok? Tirei sua dúvida? Era isso que você estava em dúvida ou não era essa a sua pergunta? Tá? Porque você perguntou assim, como ficaria a prescrição em ações que sucedem o espólio? Tá? A prescrição se mantém, o prazo não muda. A diferença é que nas ações que já existem, o nome Gugu passa agora a ser espólio de Gugu. Ok? Nas ações que vão ser ajuizadas, eu tenho que observar o prazo. Digamos que seja uma ação uma ação privada, tá bom? Uma ação criminal privada, que seja uma ofensa. Você tem aí o prazo de 6 meses, não é o prazo prescricional para você ajuizar a queixa-crime nas ações de difamação? Você tem o prazo ali de 6 meses a partir do conhecimento de quem fez aquela ofensa. Se nesse intervalo de 6 meses o Gugu falece e o espólio não dá entrada naquela queixa-crime, o prazo prescreveu. Bom? Ok? Beleza? Qual é o prazo, então, para a abertura? Nós temos no Código Civil falando 30 dias e nós temos no CPC falando 2 meses. E aí, qual é o prazo?
primeiro bimestre também. Lei posterior, lei específica, como que é? Aquela regrinha? Lei posterior revoga lei anterior. Lei específica revoga lei geral. Tá bom? O Código de Processo Civil não é exatamente no que ela foi incompatível, tá bom? Vamos lá, o Código de Processo Civil não é muito mais específico do que o Código Civil para se tratar de processo? Não é assim? E aí? Então, o Código Civil, ele é muito mais específico. É ele que vai tratar dos processos, é ele que vai tratar dos prazos, ok? E ele é posterior ao Código Civil. Nosso Código Civil, nós já vimos, ele é de 2002, entrou em vigor em 2003. O nosso Código de Processo Civil, ele é de 2015 e ele entrou em vigor em... Espera que agora eu não vou pagar mico, não. Eu não vou pagar mico agora, não. Cadê, gente? Esse código entra em vigor. Acidente, considera dispositivo. E aí, também foi um ano, não foi? Foi de um ano também, Lennon? Posições finais. Olha aqui, um ano. Está lá no 1045. Esse código entra em vigor após decorrido um ano da data de sua publicação. Tá? Então, o nosso CPC ele entrou em vigor em 2016. Ok? Então, lei posterior revogou lei anterior. Então, o prazo de 30 dias do CPC foi revogado porque, ou o prazo de 30 dias do Código Civil foi revogado porque o artigo 611 vai falar que o prazo é de 2 meses. Então, a pessoa faleceu, inicia-se a sucessão. Tá bom? Iniciou-se a sucessão, você vai ter um prazo de até 2 meses para dar entrada na ação de inventário e partilha. E se você não der entrada na ação de inventário e partilha, o que acontece? Você vai ser punido? Você vai ser punido? Você vai receber uma multa? E aí? 611 fala o seguinte: o processo de inventário e de partilha deverá ser instaurado dentro de 2 meses, a contar da abertura da sucessão. Ok? E aí? O que acontece se você não ajuizar essa ação de inventário e partilha no prazo de 2 meses? Você vai ser punido? Aqui no DF, não. Tá bom? Aqui no DF, você não vai sofrer nenhuma punição por atraso na ação de inventário e partilha, tá? Então, a pessoa faleceu aqui no DF, você pode ajuizar essa ação, a pessoa residia no DF, aqui era o seu último domicílio, tá? Você pode ajuizar essa ação 30 dias, 40, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos após o falecimento, após a abertura da sucessão. Porque aqui no DF, nós não temos multa, tá bom? A multa foi revogada, isso aqui é a lei distrital, tá bom? Então, a multa foi revogada. Aqui no DF não tem multa, mas em São Paulo tem. Minas Gerais tem, tá bom? Mas aqui no DF, no Goiás... Ô, gente, a menina fez a mesma pergunta e eu falei que ia procurar no Goiás. Prometo que eu vou procurar, tá? No Goiás. Mas no DF não temos multa, tá bom? No DF não temos multa.
para quem atrasa a abertura do inventário e partilha. Por quê? Porque o DF quer que as pessoas façam o inventário e a partilha, tá bom? Elas querem. Se você começa a aplicar multa, as pessoas que têm bens de menor valor começam a não fazer o inventário, vão levando, tá? Aquele bem no nome da pessoa que faleceu ad eterno, tá bom? Aqui no DF não, o DF quer que esse bem ele movimente a economia, então que você pague, por exemplo, o imposto de transmissão, ou que depois esse bem, se for isento, depois quando ele for vendido para outra pessoa, e você pague o imposto, tá bom? De transmissão, também da propriedade, por aí vai. Então, a intenção do DF é fazer com que esse bem, ele atinja a sua função, que é também movimentar a economia. Tá? Então, aqui no DF, uma lei distrital de 2015 revogou a multa pelo atraso na abertura do inventário. Ok? Alguma dúvida com relação às regras gerais que eu falei para vocês? Momento da abertura, então, é imediatamente após a morte. O local da abertura... Local da abertura é regra último domicílio. Tendo mais de um domicílio, qualquer um dos domicílios é um ou outro. Não tendo domicílio certo, é no local dos bens. Se ele tiver bens espalhados, um único local, tá bom? Senão nós podemos ter litispendência, então nós vamos fazer tudo em um lugar só. Então, um domicílio, último domicílio, tá? Ou tem mais de um domicílio. Em um desses domicílios, um ou outro, o domicílio é incerto no local dos bens. A legislação que nós vamos aplicar é a legislação do momento do falecimento da pessoa. Bom, se a pessoa faleceu na vigência do Código de 1916, vale o Código de 1916. Não vamos aplicar o Código porque a lei não retroage. Não é assim? A lei não retroage. Se eu não estou enganada, é o 2045. 2045, olha. Ah, não. 2000 e... A lei não retro... 2041. As disposições desse código relativas à ordem de vocação hereditária não se aplicam à sucessão abertas antes de sua vigência, prevalecendo o disposto na lei anterior, ok? Então, a legislação a ser aplicada é a legislação do momento do falecimento, porque a lei não retroage, tá bom? A lei não vai retroagir, tá? Tá bom? Então, vocês podem combinar o artigo 1787 com o 2041 do Código Civil. Representação do de cujos. Nós vamos ter aquela representação que vai ser feita pelo espólio e pelos herdeiros, tá bom? Prazo para abertura do inventário, vai prevalecer o que está lá no Código de Processo Civil, 2 meses. E nós aqui no DF, nós não temos multa por atraso na abertura do inventário. Beleza? Alguma dúvida até agora? Posso continuar? Posso continuar? Tá cedo ainda? Posso. Vamos lá. Aceitação da herança. Eu deixei para vocês um texto sobre aceitação e renúncia da herança. Ok? Intervalo, vocês querem fazer um intervalo? Eu vou só falar de aceitação. Ó, vocês querem um intervalo, então? Vamos votar, vamos ser... eu prometo que eu falo só de aceitação. Eu vou direto e aí eu encerro a aula, tá? Mais uns minutinhos, mais uns 10, 15 minutinhos, aí nós terminamos
tá bom? Então, aceitação, eu deixei para vocês. Você está com febre, Deus? Cuidado, cuidado com a dengue e cuidado com o Covid, tá? Cuidado com a dengue. Um parente da minha mãe está com dengue e Covid. Ixi, Deilza. Meu Deus. Então, vamos lá. Aceitação da herança, tá bom? Nós temos, junto com a sucessão, nós vamos ter, ao mesmo tempo que acontece a abertura da sucessão, nós vamos ter a delação hereditária. Então, simultaneamente, a abertura da sucessão, o momento da abertura da sucessão, nós também teremos a delação hereditária. O que é a delação hereditária? É um período de tempo em que os herdeiros vão se manifestar quanto ao aceite ou à renúncia da herança, tá bom? Então, nós vamos ter simultaneamente, ao momento da abertura da sucessão, essa delação hereditária, que é esse prazo de tempo, ok? Em que os herdeiros e os legatários vão se manifestar se eles aceitam ou não a herança. Cuidado! Lembra que eu falei para vocês do seu direito de suceder? O seu direito de suceder é seu. Você não precisa renunciar, você não pode renunciar, você não pode vender, ele não prescreve, tá bom? Você não pode alienar, você não pode doar, você não pode fazer nada. O seu direito de suceder é seu. Agora, você não é obrigado a receber uma herança. Você pode abrir mão da herança, do bem, daquele dinheiro, daquele legado, ok? Então, a delação hereditária é diferente do seu direito de suceder. Na delação hereditária, você vai se manifestar quanto ao aceite ou à renúncia da herança, dos bens deixados pelo decujus, tá bom? Você não é obrigado a receber o bem, mas existindo pais, existindo avós, existindo filhos, você tem direito à sucessão. Tá bom? Então, essa sucessão é um direito seu. Mas a herança você pode abrir mão. E qual é esse prazo? Depende. Esse prazo vai do momento em que começa a sucessão. Então, vai do momento em que se começa a sucessão até você ser instado pelo Poder Executivo para se manifestar com relação à herança deixada pelo decujus. Isso pode ser esse período 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, tá bom? Ele depende do momento em que se inicia a ação de inventário e partilha. Tá? Então, a delação hereditária, ela vai correr ao mesmo tempo que começa o seu direito de suceder. Tá bom? Então, você vai ter o direito de suceder e delação hereditária correndo junto nesse prazo. Tá? E é aquele momento que você vai aceitar ou renunciar à herança deixada. Vamos começar, então, com aceitação da herança. O que é a aceitação da herança? A aceitação da herança é esse additio hereditatis, que vem lá do latim, né? Nós adoramos aqui o latim.
Então, adítios hereditários, hereditatis, tá bom? É o ato pelo qual o herdeiro confirma. Então, ditando para vocês. Então, o aditio hereditatis é o ato pelo qual o herdeiro confirma a transmissão da herança. Então, é o ato pelo qual o herdeiro confirma que ele quer aqueles bens deixados pelo decúdios. Ok? Então, adítios hereditários é o ato pelo qual o herdeiro confirma a transmissão da herança. Ok? É um ato jurídico. É um ato jurídico unilateral. É um ato jurídico, então, unilateral, que produz efeitos independente de terceiros. Então, é um ato jurídico unilateral que produz efeitos jurídicos independente da concordância de terceiros, tá bom? Independente da concordância de terceiros, tá bom? É o ato pelo qual o herdeiro confirma a transmissão da herança. É ato jurídico unilateral que produz efeitos independente de concordância de terceiros, sem necessidade de comunicação. Se você é herdeiro, você já não precisa comunicar a ninguém. Você é herdeiro, você já faz jus àquela herança. Você precisa de autorização de outra pessoa para receber a herança se você já é herdeiro? Não. Tá bom? Aqui é aquele, quem cala, herda. Tá bom? Aqui é a máxima, não é quem cala consente, não, é quem cala, herda. Se você se manter em silêncio, significa que você aceitou a herança. Então, se você ficar em silêncio, significa que você aceitou a herança. Tá bom? Tá lá no 1804. Aceita a herança, torna-se definitiva a sua transmissão ao herdeiro desde a abertura da sucessão. Ok? Ainda que você não precise falar nada, nós vamos ter 3 tipos de aceitação. 3 tipos de modalidade. A primeira é a modalidade expressa, que é a aceitação expressa. É aquela que você escreve. Eu, fulano de tal, aceito a herança do cicrano. Eu quero isso. Poxa, meu pai, antes de falecer, ganhou na Mega Sena, eu quero essa herança. É claro que eu quero essa herança. Tá bom? Eu aceito essa herança. Então, é a escrita, tá? Ela vai estar no 1805, primeira parte. A aceitação da herança quanto expressa, faz-se por declaração escrita, tá bom? Então, a primeira é a aceitação expressa. A segunda é a aceitação tácita. É quando eu já produzo atos de herdeiros. Por exemplo, meu pai deixou um carro de herança, tá? Eu estou cuidando do carro, eu estou levando o carro para lavar, eu estou levando o carro na revisão, tá bom? Eu estou cuidando do carro, eu já estou agindo como se aquele carro fosse meu. Então, eu tenho um aceite tácito, tá bom? Então, eu vou ter aqui um aceite tácito. Eu ajo como se já fosse proprietário daquele bem, tá? Lembra da cadeira? Eu não falei ainda com vocês da cadeira?
tá? Deixou lá, o meu pai me deixou de legado uma cadeira. A cadeira custa 38 mil reais, galera, tá? Eu já peguei a cadeira, já trouxe para minha casa. Estou passando lá o produto no couro da cadeira, que é para manter o couro hidratado. Eu já estou cuidando daquele bem como se ele fosse meu, ok? Então, essa é a aceitação tácita. E, por fim, nós vamos ter a aceitação presumida, ok? A delação hereditária, então, é esse período de tempo que, simultaneamente ao seu direito de suceder, você vai poder se manifestar quanto ao aceite ou à renúncia da herança. Ajuizei a ação de inventário e partilha. Pedi para o juiz citar, tá bom? Citar os herdeiros para que eles se manifestem pelo aceite ou pela renúncia. Bom? Pelo aceite ou pela renúncia da herança. Ok? O juiz, ele vai dar um prazo de 30 dias, tá? A lei vai falar que esse prazo é de até 30 dias, mas a doutrina vai falar que não, que um prazo de até 30 dias para eu me manifestar é pouco, que o juiz tem que dar um prazo mínimo de 30 dias para eu me manifestar. Então, vai ser 30, 60, 70, 100 dias para eu me manifestar com relação ao aceite ou à renúncia dessa herança. Tá bom? Então, eu vou ter esse prazo mínimo de 30 dias para eu me manifestar se eu aceito ou se eu renuncio à herança. Se eu não falar nada nesse período, presume-se que eu aceitei, tá bom? Aqui, como eu disse para vocês, quem cala, aceita, tá bom? Aqui na aceitação da herança, aqui em sucessão, se eu calo, eu aceito a herança. E esse prazo vai ser, então, no mínimo de 30 dias, tá bom? Então, esse prazo é de, no mínimo, 30 dias. E aí nós vamos ter a hipótese do 1805, parágrafo 2º, que diz o seguinte: não importa igualmente a aceitação, a cessão gratuita, pura e simples da herança aos demais coherdeiros. Como eu disse para você, o Código Civil adora usar uma linguagem assim, rebuscada, não é? Assim, uma linguagem meio arcaica. Ele fala aqui em aceitação, mas o correto é a renúncia. Esse artigo, esse parágrafo, ele vai falar da renúncia translativa ou da renúncia abdicativa. Tá bom? Que nós vamos falar na próxima aula. E, por fim, o que acontece se eu falecer antes de me manifestar quanto ao aceite ou à renúncia da herança? Digamos que o meu pai faleceu. Tá? O meu irmão ajuizou a ação de inventário e ele pediu para o juiz me citar para eu me manifestar se eu tenho interesse ou não na herança. Tá bom? Nesse intervalo que o juiz deu de 30 dias para eu me manifestar, eu faleço. E agora? Quem vai decidir por mim se eu faleci? Tá? Quem vai decidir por mim? Quem decide, então, por mim são os meus herdeiros, tá bom? Então, os meus herdeiros vão decidir se eles aceitam a herança do meu pai ou não, tá bom? Se eles aceitam ou se eles renunciam. Se eles se quedarem inertes, ou seja, se eles não fizerem nada
Pressupõe-se, então, que eles aceitaram a herança do meu pai, tá bom? Isso está lá no artigo 1809, parágrafo único. É mais um artigo que eu quero que vocês marquem. Então, que vai falar o seguinte: os chamados à sucessão do herdeiro falecido antes da aceitação, desde que concordem em receber a segunda herança, poderão aceitar ou renunciar à primeira, tá bom? Então, os meus herdeiros, eles devem, primeiro, aceitar a minha herança, a que eu vou deixar para eles. Aceitando a minha herança, eles vão poder se manifestar se eles aceitam ou renunciam à herança do meu pai. Ok? Isso é aceitação da herança. É ato, então, unilateral. Alguma dúvida, pessoal, com relação à herança? Aceitação da herança? Alguma dúvida com relação a isso, aceitação da herança? Não? Beleza, então. Ficamos por aqui, tá? Eu não vou continuar a matéria. Eu vou deixar uns exercícios para vocês fazerem no Moodle, tá bom? De prazo, para inventário, abertura, local, eu vou deixar tudo isso, a aceitação e renúncia da herança. E aí, na próxima aula, nós vamos continuar, nós vamos falar de renúncia, indignidade, deserdação, e vamos começar a sucessão legítima, ok? Então, para todos, um beijo, uma boa noite. Deilza, melhoras para você, tá bom? Se os sintomas persistirem, por favor, não deixe de ir ao médico, tá? Não deixe de ir ao médico. Pode ser Covid.